Uningá, que o futuro é aqui. Olá, meu caro aluno. Vamos iniciar aqui a nossa conversa, então, falando sobre comunicação. E antes de entrarmos em contextos mais profundos, de definições sobre comunicação empresarial, nós precisamos entender o que é a comunicação e como ela funciona. Por isso, vamos iniciar aqui nossa aula falando a respeito da comunicação e como ela funciona. Primeiro, vamos aqui conhecer a comunicação. Pois bem, na nossa vida, a comunicação ela é o quê? De extrema importância para que possamos transmitir informações, fatos, ideias, desejos. No mundo empresarial, isso não é diferente. Quando uma empresa não se comunica bem, os problemas logo aparecem. Funcionários desmotivados, fornecedores que perdem a confiança e clientes insatisfeitos. Meus queridos, uma das coisas que nós temos que entender aqui, que é muito importante, não há como nós termos sucesso nos nossos planejamentos, na organização, em ações que nós queremos fazer, se nós não nos comunicarmos bem. A comunicação ela é essencial. Imagine só, nós aqui agora tendo essa aula e eu não conseguindo me expressar claramente com vocês. Seria terrível, seria muito complexo. Então nós precisamos primeiro entender a comunicação, ela é importantíssima. A clareza da comunicação. Então perceba, como é que você desmotiva um funcionário? Falar errado com ele. Porque a comunicação não é só o que nós falamos. Os gestos, as expressões, o tom da voz podem mudar completamente o sentido de uma frase. Então a comunicação é muito mais profunda. Eu sempre brinco, eu sempre falo o seguinte, vou dar um exemplo de uma frase que pode mudar completamente o seguinte. Imagina alguém que seja com você, vamos chamar aqui o Joãozinho. Você vai chegar para o Joãozinho e falar assim, olha, com uma mesma frase pode ter dois sentidos. Joãozinho, você é muito legal. Primeiro sentido. Eu vou dar outro sentido para a mesma frase. Joãozinho, você é muito legal. Perceberam que a minha expressão mudou, o meu tom de voz mudou e eu já passei uma conotação completamente diferente da frase. Então, esse é o problema da comunicação. Primeiro, ela não é uma ciência exata. Ela é complexa. As pessoas tendem a entender as coisas conforme a sua percepção. Então, quando nós falamos de comunicação, uma das coisas que eu gosto muito de bater na tecla, precisamos ser claros. A clareza é fundamental para que tenhamos melhores resultados na comunicação. Então, não inventem palavras, não queiram florear a sua frase. Fale simples, fácil, claro, num tom que as pessoas consigam compreender todas as palavras. Isso é fundamental, né? Olha só, então falar de comunicação, como eu disse, é complexo, porque não é uma ciência exata. Muitos conceitos e expressões da área estão em constante conflito. Os próprios autores, às vezes, debatem entre si muitos aspectos relacionados às definições de comunicação. E mais, né? Pelo fato da comunicação estar totalmente ligada às nossas relações sociais, que por sua vez são influenciadas por aspectos culturais, tecnológicos, ambientais, econômicos, a comunicação está em constante e acelerada mudança. Meus queridos, é assim que funciona a comunicação. Falando de uma ciência humana, que envolve os nossos relacionamentos, falar de comunicação é algo muito complexo. Percebam que sem comunicação você não teria relacionamentos, sem comunicação você não consegue atingir objetivos, sem comunicação você não consegue se expressar. E a comunicação, gente, cuidado, não é só a fala, como eu disse, é a escrita, é os gestos, é o seu corporal, é a forma de você se colocar. Então tudo pode dizer muitas coisas. Tem um livro, até quero indicar para vocês, chamado Corpo Fala. Esse livro tem vários autores que escreveram com o mesmo título. Qualquer um que você lê é apenas uma parafraseação do anterior, então vale a pena assistir. Ler o livro, assistir o livro vai ser bom, hein? Se tiver em vídeo também é bacana, você pode assistir, não tem problema nenhum. Mas o fato é que é um livro muito bom, porque as expressões, as pessoas mudam totalmente o sentido, como eu mostrei para vocês no exemplo anterior. Então nós precisamos estar atentos aos sinais que as pessoas às vezes estão dando na hora de falar conosco. Isso é muito importante, né? A pessoa de braço cruzado não está aceitando muito o que você está falando. A pessoa não olha para você, tem coisa errada. A pessoa olha para cima, está pensando, está buscando informação, ela está querendo criar alguma coisa, até mesmo mentir, não sei. Tem que avaliar com muito cuidado. Gente, claro que não são regras. Existem pessoas que não entram nessas regras. As exceções, normal. Isso faz parte do processo. Então, olha só. A comunicação, então, ela surgiu do quê? Da necessidade básica humana, né? E ela é utilizada desde o início da civilização para atender a humanidade e exprimir sentimentos. A comunicação é a base de todas as formas da organização social e manifesta-se por meio da linguagem, refletindo a cultura e a construção humana. Então, olha só, gente.
A comunicação vem dos primórdios. Aliás, nós vamos falar lá na frente sobre as eras da comunicação. E uma das coisas que a gente percebe é que tudo começou com a oralidade. Tudo começou com a fala. Com a vontade e com a necessidade humana de se expressar de alguma maneira. Surge, então, os vocábulos, as palavras, os sons, né? E percebam que, às vezes, um som pode significar muita coisa realmente, né? Você pode fazer uma negativa usando o som. Né? Ó, expressão de espanto. Ou seja, você pode usar um som, não usei nem uma palavra. Então, existe várias formas de nós nos comunicarmos. A questão é, nós precisamos encontrar a melhor forma que se adapte à organização que eu vou atuar ou o grupo que eu vou atuar para que eu possa falar com clareza para esse grupo. Não adianta nada eu chegar num grupo que não entende gíria e começar a falar gíria. Ou chegar num grupo que só fala gíria e querer falar de forma extremamente rebuscada, vamos colocar assim. Não vai adiantar. Eu até brinco, mais ou menos eu vou falar uma frase para vocês assim. Tertúlias flácidas que embalam os bovinos no complexo de Morfeu. Ninguém entendeu nada, né? Claro, nem eu. Brincadeira. Eu vou traduzir a frase. É conversa mole para boi dormir. Mas não era mais fácil falar claramente a frase? Mas tem pessoas que preferem o jeito difícil da coisa, né? Só para encerrar esse momento de falar difícil, tem uma frase que é assim. Pode retirar o mamífero perissodátilo da precipitação pós-condensação do vapor d'água contido na atmosfera. Ou seja, pode tirar o cavalo da chuva. Isso acontece muito, as pessoas tendem a querer, principalmente no meio universitário, e eu falo como professor, muitos professores, às vezes com mestrado, doutorado, começam a querer falar difícil para os alunos. E os alunos ficam com aquela cara de The Walking Dead, né? O seriado ali dos zumbis, né? Fica aquela cara, não estou entendendo nada, o que está acontecendo? Porque querem usar termos que às vezes as pessoas não conhecem. Por isso a clareza da comunicação é fundamental. Né? Eu lembro do primeiro dia do mestrado, meus caros alunos. Eu cheguei lá todo feliz, todo contente, todo alegre, e o professor começou a falar assim, hoje vamos estudar o axioma da administração. E eu falei, peraí, B2 para mim com açúcar. O que é axioma? Eu fui lá no Google, né? Procurei rapidamente ali, axioma, o mesmo que premissa ou verdade absoluta. Eu falei, por que ele não disse isso antes? Por isso, então, a comunicação ela é tão importante, a clareza dela, ok, meus queridos? Então, o entendimento da comunicação passa por múltiplas perspectivas conceituais. Então, a sociologia, a antropologia, a linguística, a ética, o direito, a fonoaudiologia, a comunicação social e por aí afora. Nós temos vários aspectos que definem e usam a comunicação. Entre a publicidade, a propaganda, né? Os relacionamentos humanos, a psicologia, como vem colocado aqui, que nós também fala muito, usa muito a comunicação. Então, tudo precisa de comunicação. Então, não há como nós escaparmos disso, né? Já para imprimir, por exemplo, a identidade da empresa, né? No processo comunicacional, a sua relação com o meio ambiente, com a comunidade, que é o cliente externo, a comunicação pode ser entendida em outras áreas. Aí vem as relações públicas, a publicidade, o jornalismo, a editoração, a identidade visual e outros modelos de sistemas de informação e comunicação. Então percebam, tanto para a sua vida pessoal quanto para a sua vida profissional, a comunicação é essencial para que você tenha resultados estratégicos. Isso é que nós temos que pensar. A comunicação tem que ser usada da maneira correta para que eu tenha melhores resultados. Como você se comunica nas redes sociais? Como é o seu linguajar no trabalho? Como você se relaciona com os seus amigos, com os seus parentes, com os seus clientes? Nós precisamos avaliar todos esses aspectos para poder melhorar e maximizar resultados, tendo uma comunicação que seja eficiente, ok? Bom, pegando lá no Aurélio, que ninguém usa mais esse negócio, hoje é tudo no Google, mas eu preferi usar o Aurélio. O Aurélio fala o seguinte, o que é comunicação? Por definição, gente, é o ato ou efeito de se comunicar. Processo de emissão, transmissão e recepção de mensagens por meio de métodos ou sistemas convencionados. Olha lá, gente. Então, é o ato de se comunicar, é o ato de transmitir uma mensagem. E quando eu falo transmitir mensagem, ela tem que ser entendida, senão não houve comunicação. Cuidado com esse detalhe, né? Então, a mensagem recebida por esses meios, a capacidade de trocar ou discutir ideias, de dialogar, de conversar com vista ao bom entendimento entre pessoas, tudo isso vem a ser comunicação. O próprio Carrasco fala que a comunicação realizada por meio da linguagem, enquanto sistema simbólico, promove a interação entre os indivíduos. Exatamente. Os símbolos, os sinais, os vocábulos, as palavras, os números, as letras, os sons, tudo isso
faz com que nós consigamos nos relacionar com as pessoas, né? Então, para criar integração entre os participantes da sociedade, empresas, organizações, deve haver comunicação. Assim, pode-se dizer que a comunicação é um pré-requisito funcional da sociedade. E olha que importante aqui, meus queridos, hashtag fica a dica. Isso aqui é muito importante. Sem comunicação não é possível sociedade, pois ela tem um papel fundamental no processo de humanização do indivíduo. Entenderam a importância da comunicação? Se não existisse comunicação, não haveria sociedade. Nós não conseguiríamos nos relacionar com as pessoas. Como é que seria então? Não haveria esse lado social. Aspectos estratégicos, comunicação estratégica, vender produtos, o capitalismo, né? O consumo, não haveria nada disso, porque nós não teríamos relacionamentos humanos. Então, olha a importância da comunicação para todos nós e para a sociedade de modo geral, né? Bom, é pela expressão individual que se desenvolve e se estimula o processo social e a interação permeada pelos processos de cooperação, conflito, assimilação, competição e acomodação representados pela comunicação. Então a comunicação, ela permeia, ela envolve todos os aspectos da nossa vida, né? É uma leitura, é algo que você quer falar, é uma mensagem que você manda numa rede social, né? Hoje nós não ficamos mais sem rede social, então tudo isso nós estamos usando a comunicação. E isso é fundamental para os relacionamentos. E aí, meus queridos, eu quero deixar claro uma coisa para vocês. Sem comunicação, sem resultado. Sem comunicação, sem estratégia. Sem comunicação, sem organização. Ou seja, nós precisamos da comunicação em todos os aspectos. Só teremos sucesso no que nós planejarmos se conseguirmos deixar claro para as pessoas o que nós queremos fazer, e aí sim toda a equipe poderá fazer com base no que foi planejado, porque foi bem comunicado. Essa informação vai circular para todos os setores da empresa e as organizações conseguirão, então as pessoas conseguirão executar o planejamento de forma eficiente e com resultados extremamente eficazes. Então guardem isso com bastante cuidado, porque só existe então sucesso com uma boa comunicação. Percebam que até para você conseguir um emprego, você precisa fazer um currículo bem feito, bem comunicado, bem escrito. Porque se não estiver bem escrito, estiver com erro, estiver faltando alguma informação, você não se comunicou direito. Fica a dica nesse sentido. Então todos nós precisamos de uma boa comunicação. Voltamos logo mais. Um grande abraço no coração de vocês.